Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Hoje é o clássico vídeo da Itaúsa. Bom início de domingo, bom café da manhã para todos que me acompanham aqui. Hoje dia 3, sabadão, também de manhã, mas esse vídeo sempre é compartilhado com vocês aqui no Clube dos Dividendos aos domingos. Domingo dia 4, então vai ser a data de publicação. Pois bem, pessoal, quais serão as pautas do vídeo de hoje? As clássicas sobre Itaúsa e cenário macroeconômico com viés sempre fortalecendo aí o Ibovespa, né? Vai começar com a semana econômica, tá? Resumo macroeconômico aqui do pessoal da Genial, parceira do canal, sempre deixo disponível o link na descrição. Vamos falar sobre o pagamento, né? Então, finalmente a gente vai ter lá aquela bonificação de 5% da Itaúsa com data marcada para cair na nossa continha, tá? Então, a gente vai falar sobre essa bonificação, sobre esse bom rendimento. Vou puxar a orelha de vocês, né? O Igão, parceiro do canal, meu contador na pessoa física em relação à renda variável. Então, se você tiver dúvida, sempre bonificação gera um pouquinho de dúvida, entre em contato com ele. Pessoal, vou deixar aqui o contato do Instagram, Igor_Contador. Esse vai ser o merchan do vídeo. Tá? E aí nós pulamos para as pautas principais, né? Um pouco de cenário do Ibovespa, técnico aqui, mas sim, vou comparar, vou falar sobre curva de juros, o que aconteceu essa semana, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, porque tivemos relatório de payroll e impactou bastante ali a curva de juros, principalmente no final da semana. Feito isso, a gente já vai caminhar para o fim do vídeo, falar um pouquinho de dividendos da Itaúsa, o próprio valuation, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos múltiplos, aquele resumo já olhando para a bateria de resultados que começou, tá? Um pouquinho mais de valuation, quem investe na Itaúsa, e a gente vai terminar com análise técnica, certo, pessoal? Então, essas serão as pautas do vídeo de hoje. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Considere se inscrever no canal se você gosta de ações, bolsa de valores, dividendos, cenário macroeconômico, conectados aqui sobre renda variável e renda fixa. Seja muito bem-vindo aqui. Eu publico pelo menos um vídeo por dia aqui no YouTube. Então, se você é chegado nesse assunto, já ative as notificações. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, o cenário econômico semanal começou com a produção industrial. Na verdade, não começou com a produção industrial, né? Foi mais para o fim ali, mas a produção industrial veio ok, tá? Veio até no teto das estimativas, achei forte aqui o crescimento da indústria, então acho que é um positivo, tá? O CAGED já mostra um pouco de desaceleração de novas vagas, tá? Então o CAGED sempre é o futuro ali do emprego, ou pelo menos o futuro mais próximo do emprego, a PNAD é o presente, né? O CAGED, então, destruição de 430 mil vagas, pior do que as expectativas de mercado, tá? Quando a gente olha para a PNAD, né, que é a foto tá bonita, né, 7,4%, óbvio, pessoal, bonita em relação ao Brasil, tá, no relativo para o Brasil, em termos de taxa de desemprego, 7,4% é um bom número, tá, se nós pegarmos aí última década, por exemplo, tá, decisão de taxa de juros, choveu no molhado, 11,25 é a nossa nova taxa Selic, eu já estava contando com esse 11,25, tá, a dúvida era no plural ou não para as próximas reuniões, mas manteve no plural. Então, a próxima reunião, 0,50, mais uma reunião, 0,50. O pessoal está bem cristalina ali, nossa política monetária. Então, já podemos considerar 10,75 aí no fim do primeiro trimestre, tá? Cenário externo, o FONC, o Copom gringo, o Fed manteve taxas inalteradas. A gente vai falar sobre taxa de juros aqui. O payroll, pessoal, que veio com uma criação muito acima do teto das expectativas. Tá? O teto estava em 290, o consenso ali 126, a média, né? E veio 353. Então, payroll mais forte, confiança do consumidor por lá, o crescimento em linha com as expectativas. Então, a economia americana resiliente, é esse o papo ainda. Decisão de juros no Reino Unido, manutenção em 5,25. E na China nós temos aí PMIs, ou PMI China indicador positivo pela terceira vez, esse da indústria. Tá? Então, pessoal, resumão macro, a gente tem um cenário positivo para emergentes, tá? Embora no curtíssimo prazo tenhamos as curvas abrindo. E até vou pular antes para a curva, que eu acho que eu pego um gancho melhor. Então, vou colocar aqui para vocês as duas curvas, tanto a nossa como a gringa. Tá? Essa aqui é a nossa, pessoal, é a que eu utilizo. Então, o DIF27, que eu mais estou utilizando para esse ano aqui de 2024, para balizar as oscilações da nossa bolsa. E quando nós olhamos para esse gráfico, o que nós temos aqui de saltar os olhos, né? Primeiro, em verde está a nossa Selic, hoje em 11,25. Então, verdinho em linha aqui, ó. Bom, essa é a Selic. Legal, prestem atenção no ciclo, né, de alta de Selic, a abertura de juros,
estabilização da Selic, ainda abertura de juros, tá? E depois sim, estabilização da Selic, queda de juros e o melhor dos momentos. Foi a partir daqui, certo? Esse foi o melhor dos mundos que nós tivemos a partir de junho, né? Maio, junho, queda nos juros, Selic queda também, a fechamento da curva de juros. Só que vocês estão vendo aí uma abertura da curva de juros acontecendo, tá? Ou melhor, já aconteceu, de julho a novembro, julho a outubro, tá? Ou agosto a outubro, para ser mais específico. E mesmo com a queda da Selic, nossa bolsa cedeu, né? Vejam aí, a bolsa de julho a outubro teve uma oscilação muito ruim para baixo. Tá? Depois, novembro até janeiro, bonança, curva de juros para baixo e Selic também para baixo, pessoal. Janeiro é isso aqui, ó, esse é um gráfico semanal. Tá? Então nós temos primeira, segunda, terceira, quarta semana de janeiro e nós estamos rumando para a segunda semana de fevereiro aí, tá? Perdão, para a primeira semana de fevereiro. Então janeiro, pessoal, tá aqui, ó, tá? Janeiro eu vou circular para vocês. Ocorreu então uma leve abertura a partir deste candle aqui. Então primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana de janeiro e essa aqui pegou um pouquinho de janeiro e início de fevereiro. Vejam que a curva, então, abriu, tá? Abriu. Curva abrindo, pessoal, mesmo com o corte da Selic, o que aconteceu com o Ibovespa? Está cedendo, tá? Tá caindo. Então, qual que é o principal risco de 2024? Continua sendo curva de juros, pessoal. Risco que eu digo, vou remodelar esse nome aqui, porque não é risco. Eu considero que a bolsa está em alta técnica. Então, não é risco, é simplesmente a bolsa em queda / oportunidade para você comprar barato. Quando que você vai salivar ali para conseguir desconto? Quando esse cidadão abrir. E ele abriu. A curva de juros abriu em janeiro. Tá? Abriu porque o Brasil piorou ou porque mudou a narrativa em relação ao Brasil? Pessoal, não é isso. Tanto que Brasília ainda está de férias, vai voltar a se aquecer aí os projetos de lei em relação à reforma tributária, principalmente no pós-carnaval. Tá? Ela simplesmente segue o cachorro, que é a curva de juros americana. Tá? Aqui nós temos a Fed Funds, ou seja, a Selic americana, tá? Que está estável até um certo processo de estabilidade, a curva continuou abrindo, tá? E agora nós temos estabilidade e o ceder da curva. Legal, pessoal? Estabilidade e o ceder da curva. Só que em janeiro, bom, abrimos. Tá? Aqui nós temos primeira semana de janeiro, segunda semana de janeiro, terceira semana de janeiro, quarta semana de janeiro e essa aqui foi a janeiro / fevereiro. Tá? Que ameaçou fechar, o Ibovespa chegou até a fazer um fundo e crau, né? O payroll aqui fez toda essa cauda. Então a semana ela começou com uma carinha de fundo para as bolsas emergentes e terminou muito dúbia até pior, tá? Porque a curva de juros realmente respondeu de forma forte ao payroll. Então basicamente, pessoal, qual é a fase aqui dos Estados Unidos? Tá? Tem a Selic deles, Fed Funds estável e a curva cedeu e agora está repicando. Vamos olhar para a nossa fase. Então, os Estados Unidos está aqui, ó, Fed Funds estável e curva cedeu, tá? Curva cedeu. Eles em um determinado momento desse fechamento está abrindo de novo, tá? Então, você pode considerar que eles estão vivendo esse norte aqui, tá? Onde a Selic estável, fechou, primeiro, no Brasil, nesse caso aqui, foi fiscal, tá? Foi PEC da transição, certo? Que fez essa abertura aqui e a Selic continuou estável. Tá? O que nós temos de conclusão? Os Estados Unidos, seja qual for a sua expectativa, se a curva de juros abre o suficiente para fazer novas máximas, mesmo com a Fed Funds estável, ou se a curva de juros só vai fazer um repique, tá? Enquanto que a Fed Funds continua estável, / queda para maio, tá? Os dois cenários, pessoal, são interessantes e mostram que a política monetária gringa, norte-americana, está atrasada em relação à nossa. Nós estamos um pouco à frente desse ciclo, beleza? Agora, ponto realista para se pensar. Não acho que vai fazer preço no Ibovespa, mas o quanto a economia americana estiver fortalecida nesse ano de 2024 vai ditar o quão forte ela estiver, vai ditar o quão longe a nossa Selic pode ir. Tá? Então, quanto mais forte a economia americana, menos o Fed vai cortar juros, menos vai ser agressivo, vai demorar mais para se cortar, vai manter por mais tempo. Então, o Brasil ficou um ano. O Fed, lá em julho de 2023. Tá? Então, eu vou colocar aqui que em agosto de 2023 é batata. Entre julho e agosto de 2023 é batata que o Fed corte. Agora, o mercado tentou precificar março, foi para trás. Agora está em maio, pode ser que mês que vem vá para trás também, vai para junho.
E aí sim, julho, agosto, um ano de política estável, pessoal, foi o que o Brasil fez, tá? E a inflação brasileira é um caso bem sucedido aí no mundo. Tá? Então, você imaginar que o trabalho de um banco central, tá, é ali, em termos de manutenção de taxa, entre 6 a 12 meses, pois bem, faz sentido você olhar para o Fed, começou ali em julho, faz sentido começar as especulações 6 meses depois, a partir de fevereiro, março, como o mercado tentou impor? Faz, tá? Mas tem ali o teto até agosto. Acho que até agosto o Fed com certeza corta, certo, pessoal? Com certeza corta. E eu considero esse movimento, dado de trabalho forte, mesmo com o Fed Funds alto, pessoal, diminuindo o carry, né? Eu acho positivo para os emergentes, porque mostra uma economia que é consumidora, forte no consumo, forte no crescimento, já que o PIB deles e boa parte do trabalho é sempre ali conectado com os serviços. Tá? Então isso demanda mais commodity, tende a deixar a economia mais quente. Tá? Então eu não causo ali, não tenho muito, apesar de o mercado querer dados um pouco mais fracos nesse momento para então cristalizar o soft landing, né, o pouso suave, eu acho interessante também ter uma narrativa de não ter pouso, tá? E de higher for longer, assim, mais alto por mais tempo, tá? Eu só não gosto de ter o DXY forte. Tá? DXY forte é um pepino, tá? Enquanto que curva de juros, pessoal, lógico que vai aqui trazer um pouquinho mais de angústia para você na sua small cap. Mas convenhamos, né, o que importa para a gente em termos de Ibovespa, tá, é Petrobras e Vale. Tá? E elas dependem de crescimento econômico. Se nós temos a China com o terceiro PMI seguido positivo e os Estados Unidos criando trabalho, uma coisa é certa, consumo. Consumo do quê? De commodities. Tá? Então não vejo ruim para a tese do ano de bolsa batendo CDI e inflação. Continuo achando que a bolsa, renda variável, vai bater CDI e inflação. Certo, pessoal? Feito isso, eu vou mergulhar até para o cenário do Ibovespa. Então eu continuo com os dados de janeiro, completando janeiro, né? Continuo com o cenário da bolsa o verdinho, tá? De expansão de preço. Não tenho essa expansão gigantesca, que foi 2016, 2017 gigantesca. Se contextualizar, não foi tão gigantesca assim, né? Porque o topo histórico estava justamente aqui. Então foi uma expansão bem pequena para um retorno já logo em seguida aqui na greve dos caminhoneiros e eleição 2018. Tá? Então é mais ou menos esse cenário que a gente está vivendo agora. Né? Um rompimento breve de uma máxima histórica. Tá? Andamos menos. Tá? Aqui nós tivemos praticamente dois meses de valorização para depois queda. Aqui nós praticamente tivemos um mês de valorização e agora já estamos cedendo. Tá? Então vai ser um bull market travado, mas um bull market simétrico. Então quem que eu estou olhando no Ibovespa para definir desconto, pessoal? Essa queda aqui, ó, que é justamente a queda de julho, agosto a novembro, outubro, novembro. Queda que é ocasionada por quê, pessoal? Curva de juros, não por política monetária, mas sim por expectativa. Política monetária é a tendência de longo prazo. E ela está dizendo, olha, vai valorizar os ativos de risco, estou cortando juros. O Fed não começou ainda, mas é o próximo ciclo. Ele já iniciou pelo menos a discussão de corte. Eu dei para vocês uma periodicidade colocando o nosso BC aqui, tá? Como um parâmetro. Não sei se isso faz sentido para você. Economia desenvolvida, geralmente política monetária bate antes, tá? Bate antes da economia real. Tá? O Brasil demora 6 meses para a Selic bater, nos Estados Unidos 3 meses. Tá? Então, por isso que 6 meses de política monetária a 12 meses eu acho muito legal. Que política é essa? Que faz essa? Da estabilização da taxa de juros. E o Fed está arrumando para o seu 8º mês de estabilização, 9º mês de estabilização. Ou seja, está próximo, pessoal. Tá? E se essa proximidade gerar na curva de juros expectativas de abertura, as bolsas vão cair. Mas ainda assim, a queda é oportunidade. É isso que eu quero dizer. Tá? E no Ibovespa eu continuo com os pontinhos aí. 125.357, 124.500, 123.390. Ou seja, essa faixinha cinza, tá? Que representou o rompimento aqui do nosso topo histórico, pode ter deixado um pessoal aqui mais pessimista, né? Ou um pessoal ali pendurado, tá? Querendo zerar o seu short, tá? Querendo zerar e manipular o preço aqui para sair no 0 a 0. Então essa faixinha cinza, muito da minha expectativa é que vai ter zeragem de quem está vendido. Então vendeu, rompemos máxima histórica, beleza, errei, vou manipular o preço para voltar ao meu preço de entrada de venda e vou zerar. Então aqui eu acho que vai ter bastante zeragem, tá? E realocação. Então quando que o gringo vai voltar? Nessa faixinha cinza, minha opinião, pessoal. Ele está só realocando ali, tá? Manipulando um pouquinho de preço para realmente
fazer mais uma alta. E essa alta, qual é a minha expectativa, pessoal? Em relação ao fechamento do ano passado, 10%, tá? Ou CDI. E levaria o preço do Ibovespa aos 137, aos 141, aos 144. Essa faixa, sabe? Do 130 alto e 140 médio. Até os 145, 144, 148 no máximo. Beleza, pessoal? Então ainda acho que enquanto o Ibovespa estiver aterrissando por aqui, tá? Eu ainda vejo uma realidade importante, interessante para os ativos de risco baterem CDI. O Ibovespa bater CDI, pessoal, como eu falei, eu acho que ele vai meio que empatar. Agora, você no stock picking, tá? Numa utilidade pública, num banco, no setor financeiro, como é o caso da Itaúsa, eu acho que você vai bater. Tá? As small caps que podem ter um ano ainda travado. Por quê? Porque se a economia americana está forte, tá? Curvas de juros ainda vão ser mais resilientes e as taxas vão cair menos do que a expectativa do mercado pode perseguir. E isso faz com que as small caps tenham ainda 2024 um ano de acumulação e não de tendência de alta. Bom para você holder, ruim para você tático, né, que está buscando aí alguma rentabilidade no curto prazo. Pessoal, então só para falar sobre a Itaúsa agora, já mudando um pouco da pauta do vídeo de macro para a Itaúsa, sobre a Itaúsa é simples, né? Então nós tivemos lá um anúncio de 5% de bonificação em novembro de 2023, tá? Agora nós temos algumas frações ali e a data de pagamento, tá? Então é importante, né, falar que esse anúncio de pagamento agora é realidade. Então a holding Itaúsa, vou dar um zoom para vocês e já dou aqui o crédito pessoal da Suno, anunciou nessa quarta-feira, 31 de janeiro, que as frações de ações resultantes da bonificação foram agrupadas em números inteiros e vendidas na B3, em leilão realizado no dia 19 de janeiro. Os valores serão disponibilizados aos acionistas no dia 5 de fevereiro. Então isso aqui, via seu agente de custódia, a corretora, né, vai disponibilizar para você dia 5 de fevereiro. Tá? É a bonificação restante aí daquela de novembro de 5%. Tá? E aí, como tem valor contábil diferente, eu vou fazer o merchan do Igão. Né? A preferencial, pessoal, vai vir num valor para você, contábil aqui, tá? De 10,3, beleza? Então, quem tiver dúvida sobre a bonificação, né, que foi publicada aqui, créditos para Infomoney, Felipe Moreira, no dia 22 de novembro, bonificação de 5%. Agora nós temos um resquício e a data de pagamento da mesma, tá? A fração e a data de pagamento. E o primeiro artigo aqui falando sobre a data de pagamento do Leandro Tavares, créditos pessoal da Suno Notícias. Tá? E se você tem dúvida sobre o que fazer na parte contábil da bonificação, Igor Contador, o pessoal é o contador aqui do canal, brotherzaço meu, gente finíssima. É ele que deu o prazer chocolateiro aqui, gastronômico. O maior chocotone que eu já recebi na minha vida foi do Igão. Então, Igão, muito obrigado, viu? Dali chocotone aqui, que durou praticamente o mês de janeiro inteiro, tá? Mas, como eu sou uma formiga de 1,80, foi, né? Já era, já está em processo. Então, muito obrigado aqui também por essa parte gastronômica. Mas vamos lá, pessoal. A Itaúsa aqui, como um ponto só de curiosidade, bateu o CDI, bateu o Ibovespa. Então, pessoal, quanto mais livros eu leio sobre investimento, mais o pessoa física, né, quem não é gestor, etc., vai para os ETFs de fundo mútuo, né, como o IVVB, o Ibova, o BOVA, etc. Eu digo que a Itaúsa não deixa de ser um ETF ali, tá, com pagamento de dividendos. Então, como no Brasil a gente tem pouco, só o do Nubank, que até preciso fazer um novo vídeo sobre ele, né, que replica ali o IDIV e paga dividendos, um paga, o outro não, o outro reinveste, mas a Itaúsa seria esse ETF, tá, uma rentabilidade bem tranquila, né, uma volatilidade mais ainda e pagamento de dividendos. Beleza? Ela mandou bala e bate o CDI, bate também o Ibovespa. Beleza? Nos múltiplos, pessoal, a Itaúsa tá de novo em um desconto legal. Sempre que ela vem abaixo dos 8 vezes lucro, tá ok, tá bom. Ela deve ter um resultado do quarto tri muito bom, impactado ainda por vendas das ações da XP. Então esse resultado vai trazer um PL, ainda que maquiado, né, pela venda não recorrente, porque agora acabou, não temos mais. Tá? Ainda que maquiado, deve ser um resultado que vai mostrar uma desalavancagem em relação às debêntures da compra da CCR e vai bater o lucro, né? Vai abater, perdão, o preço-lucro, vai ficar ainda mais baixo. Então, Itaúsa abaixo de 8 vezes lucro já acho interessante. Dividend yield deve ficar esse ano entre 5,5% e 6%, então quase entrando aí na faixa do Barsi. ROIC 15%, nada a comentar aqui, preço justo está lá em 15,26, pessoal. R$15,26 preço justo de Grarra, 53% aí de upside potencial. E nos dividendos, a média líquida dos últimos 5 anos, perdão, pessoal. Aí pega um pouco de 2019, 2018, né?
está em 57 centavos. Eu estou um pouquinho abaixo, tá? Eu estou mais na faixa aqui dos seus 45 a 50 ainda, tá? Até porque eu quero ver como que a empresa vai dinamizar aí a CCR, como que a CCR vai entregar os dividendos para a Itaúsa, tá? Com a última venda das ações da XP, uma parte foi para pagamento de debêntures relacionados à aquisição da CCR, parte da CCR, né? Então eu vou colocar aí 50 centavos, tá? Que gera aquele preço teto entre 8,20 e 8,30, tá? Então 8,30, 8,20 eu realmente vou querer comprar mais da Itaúsa. Quando que ela divulga o seu primeiro dividendo? Ou vai divulgar, pessoal? Como ela é bem ortodoxa, dia 28 de fevereiro, último dia do mês, foi aquele dividendo clássico, né, de 2 centavos. Agora, um mais gordinho para o cenário da Itaúsa, dia 23 de março. Então, entre final de fevereiro, clássico, mas aí sim, em março, pessoal, é de se esperar já após resultado, mas para o meio do mês, é de se esperar um dividendozinho a mais, um JCPzinho a mais, quem sabe ali na casa dos seus 8 centavos a 7 centavos líquido. Beleza? Feito isso, dividendos na tela, também o preço teto, payout dela hoje, pessoal, tá melhor do que 2021. Então, os acionistas que entraram na Itaúsa entre 2022 e 2023, pessoal, na minha opinião, estão bem acostumados. É mais ou menos esse o dividendo padrão dela, 45, 50 centavos. É isso que você deve imaginar para o médio prazo, os próximos 5 anos. Pelo menos é essa conta que eu faço de renda passiva para ela. Então, payout estável. Por quê? Deixou muita gente órfã em 2018, tá? Com 82% de payout, e muita gente chateada, né? Depressiva aqui em 2021 com 20% de payout. Agora não, tá no meio. E é mais ou menos a verdade, ali, os 45% a 40%, 50% às vezes de payout. Pessoal, quem investe por lá? Né? Quando a gente vai para hedge funds ou fundo mútuo, né? Fundos de hedge, tem lá todos os MSCIs lá, né? O pessoal gringo investe porque a Itaúsa compõe todos os índices do Ibovespa. Agora, institucional, a gente vai ter a BlackRock com 5%, essa First Eagle Investment com 2,6%, a Vanguard com 2,4%, Federated Hermes International e essa Swedbank, que é sueca, muito provavelmente com 0,79%, e Itaú Unibanco com 0,75%. Tá? Esses são os principais players. Então, BlackRock e Vanguard são basicamente os maiores investidores aqui no Brasil. Análise técnica, pessoal, adivinhe, não tem novidade. Tá? Quando eu termino aqui a parte da análise técnica, como a Itaúsa, assim como a Porto Seguro, né? Não tem opções gordas, né? Difícil ali. Porto Seguro e Itaúsa, você tem que comprar opção longa. No caso da Itaúsa, eu acho que não vale a pena. Da Porto Seguro, eu acho que sim. Então, eu acho que a única grande estratégia que você pode utilizar com opções seriam as longas na Porto Seguro ou em empresas que têm o seu prêmio muito baixo, tá? Abaixo de 30 centavos, 40 centavos, por exemplo. Eu fico mais com as ordens limitadas, tá? Posso vender call aqui com um prêmio muito ruim, provavelmente. Agora o prêmio deve estar ruim, né? Porque a empresa de fato está caindo. Mas se lá para março, ou pelo menos, perdão, se agora nesse mês de fevereiro o pessoal se animar, tá? A Itaúsa manda bala e se animar, olha, confesso, eu posso vender call aqui bem dentro do dinheiro, sabe? Com a Itaúsa valendo mais do que 10,44, 10,83 e eu ter strikes das minhas vendas ali, tá? Porque a minha expectativa é que ela carangueje, tá? O novo caranguejo da Itaúsa vai ser entre 10,80, 10,40 a 9,30, tá? Então a região de venda de call tá aqui, a sazonalidade de fevereiro é legal, tá? Diferentemente de janeiro, tá? Eu não quis vender call em janeiro de nada. A 9,30, 9,6 é bacana, as minhas ordens limitadas estão lá e o preço teto é essa faixa azul, né? Na minha concepção começa nos 8,70 por price action, mas ali por Bazin e Barsi, né? 8,17, 8,32, 7,63 seriam os principais pontos de desconto para Itaúsa. Beleza, pessoal? É isso na parte técnica. Passo aqui para o fechamento do vídeo. Muito obrigado pela companhia até o final. Quem ficou, deixa um like e também um comentário. Brunão, estou aqui contigo de novo. Tá? Alguns projetos novos estão se iniciando. Pessoal, agora eu já não faço parte do quadro das lives do TC pela manhã. Então eu e o Gui, a gente não está mais lá no TC. Foi muito legal, muito divertido a nossa experiência por lá. Mas, pois bem, né? Coisas são cíclicas no mercado financeiro também. E a gente agora, cada um está cuidando aí de projetos pessoais. Muito provavelmente a gente deve fazer algo juntos, mas, de novo, né? Fora lá da plataforma. Mas nesse meio tempo, pessoal, eu vou dar uma acelerada em alguns projetos pessoais que faz muito tempo que eu não consigo ter tempo, né? Para investir. Então, fiquem ligados aqui no canal. Muita novidade pode aparecer para vocês. No mais, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Bom domingão. Tchau, tchau.